Fala pessoal, Vinícius da Cloud for Devs. Estou aqui com o Carlos, com a Bianca. A gente está com um quadro novo aí chamado Papo for Devs aqui no canal. E a ideia dele é trazer profissionais na área de tecnologia para compartilhar a trajetória, o, as experiências que tiveram aí ao longo da carreira. E a gente está muito feliz. A primeira convidada da gente aí é a Bianca Lisley, ter aceitado participar com a gente. Ela que é engenheira eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco. Também trabalhou em várias empresas e big techs, por exemplo, trabalhou na Bosch, também trabalhou na AWS, atualmente é engenheira de software lá no MongoDB. Bianca, obrigado por aceitar o convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a tua trajetória aí. De nada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nada. Obrigado, Bianca. Ok. Primeiro ponto que eu queria conversar é sobre o background acadêmico. Assim, a gente estudou no mesmo departamento, né? Departamento de Eletrônica e Sistemas, lá da UFPE, da Federal de Pernambuco. E eu me lembro que naquela época teve bastante imigração de carreira. Assim, muita gente mesmo foi para tecnologia, para várias áreas. Muita gente foi para dados, foi programação ali com Python. Eu fui para infraestrutura, SRE. Eu queria saber de tu, assim, o que te motivou aí, se foi um movimento natural ali, foram as oportunidades que foram aparecendo mesmo, ou se foi já um descontentamento com engenharia, porque assim, por exemplo, eu entrei em 2011.1 e estava com o mercado bem aquecido, depois foi caindo com o tempo, e também todas as dificuldades de engenharia, e foram aparecendo também outras oportunidades na área de tecnologia, e eu fui migrando meio que natural. Como é que foi esse processo contigo? Eu acho que para mim foi um pouco dos dois do que você falou. Então, um pouco de descontentação, eu acho, assim, de não ter me encontrado no curso tanto, e também foi um pouco natural, porque desde que, eu acho que no meu terceiro período em eletrônica, eu comecei a fazer pesquisa, já com o professor do centro de informática. Mas era uma coisa um pouco misturada, eu acho, porque era sobre redes automotivas na época. Então, tinha uma parte de eletrônica, logicamente, mas também tinha essa parte de software. Por ser no centro de informática, eu trabalhei com simulação de redes automotivas e tal, acabei começando a ir mais para esse lado. E aí, para mim, o que fez, assim, virou a chave foi quando eu fiz o primeiro estágio, que foi nessa área, que eu fui para Bosch, na Alemanha, tranquei a faculdade, fui fazer o estágio, e lá eu comecei a trabalhar com programação, porque tinha uma menina do centro de informática também, Isabela, que foi comigo, e a gente tentando resolver as coisas, ela começou a me ensinar a programar, basicamente. Eu tinha a questão da faculdade também, né, que a gente paga as cadeiras, mas foi quando eu comecei a trabalhar com Python e tal, que eu nunca tinha usado, e ela, não, só procura no Google, começa a procurar aí tudo no Google que você consegue fazer o que a gente está fazendo. Aí foi quando eu meio que comecei a aprender, tipo, para trabalhar, e depois dali eu não queria mais fazer nada relacionado à eletrônica. Isso foi, sei lá, quarto, quinto período da faculdade, mais ou menos. Bem no começo, né? Eu nem sabia que tinha trancado a faculdade para estagiar, pensei que tinha sido um programa no própria universidade. E tu ainda voltou e finalizou o curso, mesmo assim, Voltei. já sabendo que ia para a área de tecnologia mesmo, não queria seguir para a área de Sim. eletrônica. Sim, porque assim, eu acho que na época, eu acho que eu tentei trocar para o curso de eletrônica, ou de computação, só que justamente porque eu tranquei, não só por isso, obviamente, mas eu tranquei 2 períodos. E aí o meu coeficiente, eu perdi 1 ponto de coeficiente, por causa disso, porque você tranca sem motivo. Não foi um programa, porque surgiu a oportunidade, eu falei, eu não quero saber, eu vou fazer, vou morar lá, vou trabalhar, me sustentar e depois eu volto e resolvo. Então, por causa disso, assim, não só por causa disso, porque talvez se eu tivesse um super CR eu teria conseguido, eu fiquei, tipo, em 9 de 8 vagas para trocar para computação. E aí Verdade. foi isso. Eu tentei ainda ir para computação. Como eu não consegui, vou terminar. E aí o que eu fiz desde essa época, dessa virada de chave, foi: eu não vou ficar mais sem ter experiência nessa área. Então, desde que eu voltei, tudo para mim era todas as atividades extracurriculares que eu pudesse fazer, eu ia atrás. Eu sempre, desde então, eu fiquei fazendo estágio sempre, até a graduação, o que não facilitou terminar o curso,
mas garantiu, sabe, Imagino. que, tipo, eu continuasse, assim, para terminar o curso, para ter a graduação e virar um engenheiro de software. Tu estagiou também no César, não foi? No, Isso, lá, né? exatamente. O Sim, assim que César, eu voltei, foi Fazia o ótimo. que no César lá? Qual que era o objetivo do estágio lá? Então, primeiro eu comecei no Summer Job, que é, não sei se vocês já sabem, mas o Summer Job é um programa de 7 semanas ou mais, eu não lembro ao certo. Eu comecei no Summer Job com um problema de alguma empresa, e aí você vai de concepção até um protótipo para resolver algum problema X da empresa. E aí, depois desse Summer Job, que eu entrei como estagiária na empresa, na verdade, não, eu fiz outro estágio, muitos estágios. Eu fiz outro estágio e passei um ano fora, e depois eu voltei para o César como estagiária, e nesse estágio eu trabalhei com testes de HD. Então, era para a empresa, era para a Lenovo, eu acho, e a gente desenvolveu um software de teste de HD. E eu lembro que na época, até eu, como estagiária, ficava fazendo curso de Node, curso de JavaScript para poder trabalhar. Então, eu acho que eu sempre fiz estágio e eu sempre estava nesse esquema de, tipo, tá estagiando com o tempo alocado para conseguir estudar e, sabe, desempenhar a profissão. Boa. foi bem pesado, imagina. Engenharia não era nada Com fácil ali. engenharia eletrônica, que não, nossa, não tenho nem o que falar. Quando Mas estamos eu, aí. quando eu voltei no intercâmbio também, eu ainda voltei estagiando na área de engenharia elétrica também. Ali fiquei fazendo um P&D. E para mudar a chave realmente, assim, aceitar, vou para a tecnologia, demorou um tempo, né? E como eu migrei, eu acabei meio que deixando de lado a faculdade. E não tranquei, mas coloquei meio que Uhum. uma disciplina e fui largando, assim. E demorei um tempão ainda para me formar, porque realmente, para mim, não fazia mais sentido, assim, né? Para minha carreira em si, tá? Eu Sim, tinha migrado de carreira, mas, vou pegar o diploma, então finalizei. pois Mas, é. assim, conciliar realmente é muito difícil. É um curso Engenharia. integral, é um curso integral, é um curso muito difícil, assim, não sei falar de outros cursos, mas é um curso muito difícil, eletrônica. E foi puxado, eu também demorei, eu não me formei no tempo certo, até porque eu tranquei também. Na real, o que aconteceu para mim era que eu estava fazendo esse esquema de devagar, porque no SES eu consegui virar engenheira de software antes de me formar. E aí eu tava, tipo, vou aqui, vou ficar trabalhando e vou indo devagarinho terminar esse curso. De toda forma, eu ia terminar. E aí eu fui recrutada para ir para a Amazon, para a Irlanda. E eu corri, assim, para me formar. Eu disse, beleza, pessoal, vamos. Corri para me formar, coloquei as cadeiras. Foi uma correria, obrigada a todos os professores que me ajudaram para colocar tudo. Eu disse, professor, é o seguinte, eu quero ir trabalhar na Amazon e eu preciso entregar meu TCC e eu preciso colar meu grau próxima semana, é isso aí. E a gente, não foi, isso é um exagero, mas, tipo, foi uma questão, assim, sei lá, uns 3 meses eu corri bastante para terminar. Como foi essa oportunidade? Essa foi a primeira oportunidade, assim mesmo, né? Internacional na Amazon. Foi. Você estava aqui ainda. Eu estava aqui ainda. Eu estava trabalhando como engenheira de software e eu sempre quis, né? Eu sempre tinha essa certeza que eu ia morar fora depois. Acho que porque eu morei fora, né? No estágio, eu queria ter essa experiência de novo. E aí, eu acho que na época, o meu marido, que estava também, ele, tipo, surgiram as oportunidades para ele. Surgiram as oportunidades para ele, ele começou a estudar Lit Code, a fazer exercício, basicamente Lit Code, só a parte de algoritmos, de programação. E aí, ele ficava frustrado que ele não conseguia fazer os problemas e ficava me chamando para eu ajudar ele a resolver. Tipo, vamos pensar aqui duas cabeças para resolver esse negócio, que não tem condição. E foi aí que eu comecei a ver. E aí eu comecei a olhar umas vagas. Eu estava bem aberta, não tinha, sabe, eu poderia ter ido para qualquer área, para área de redes automotivas, que era do meu estágio antigo, ou então essa área que eu estava trabalhando agora, mas eu estava assim, comecei a olhar umas vagas, comecei a colocar, a aplicar para umas vagas totalmente aleatórias. Eu não sei, tipo assim, acho que eu tenho que olhar depois a lista de vagas, que eu acho que não tinha nada a ver comigo, mas eu estava lá olhando as vagas. E aí eu olhava as vagas e eu via o que as vagas pediam. E aí eu começava a ver, tipo,
isso aqui eu tenho dessa vaga, mas eu nem coloquei no meu LinkedIn. Aí eu começava a colocar no meu LinkedIn, tipo, o que as vagas pediam, que eu tinha e que eu nunca tinha mexido, né? Porque eu não sabia, tipo, né? Estudante, basicamente. Comecei a colocar. E aí, em um certo momento, eu acho que isso apareceu meu profile para algum recrutador. E aí, na época, a Amazon estava fazendo um evento. A Amazon estava fazendo um evento de recrutamento em São Paulo e a recrutadora me chamou. E eu não estava preparada, eu não estava nada, mas eu pensei, vou ganhar uma viagem de graça para São Paulo. Vou lá ver como é que eles fazem essas entrevistas e vou lá ver como é que é. Basicamente, sem nenhuma expectativa, que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Interessante como a oportunidade bate na porta, né? Você acha que não está preparada, aí você Quem vai acaba não dizer são indo. eles. Imagina, exatamente. Se não fosse, teria. Exatamente. Né? Inclusive, foi muito curioso isso, porque depois de um tempo, várias pessoas disseram para mim, me recrutaram também, mas aí eu não fui. E eu, tipo, acho, é muito medo da falha, né? Porque para mim, Sim. eu vou deixar eles me dizerem o que eles acham. Vou lá. Já tô vendo esses problemas aí que o Davi, meu marido, tava olhando. Comecei a resolver, né? Quando eu recebi a programação e daí foi. E quando tu foi para lá, tu foi para trabalhar com Python já Não, Não. não. Eu fui para trabalhar com Java Cloud no serviço da AWS, que eu nem sabia o que ele fazia, o que ele era direito. Aprendi porque depois, basicamente, tipo, que eu passei na entrevista, vamos descobrir o que é isso. Porque era AWS, né? E, nossa, aprendi muita coisa. Foi, assim, uma primeira experiência real, porque o que a gente trabalhava no César na época, eu trabalhava para a última coisa que eu estava trabalhando era um aplicativo de VPN que rodava no celular, e eu saí disso para um negócio, para um serviço da AWS, que roda em produção e QA, e tem métrica, e tem o call, e, tipo, não tinha nada desse conhecimento, assim, realmente eu não tinha, mas a gente foi, assim, eu fui. Pode E falar. como que foi a recepção aí? Você disse que, poxa, eu estava bem imatura ali na Sim, tecnologia, eu estava bem. sim. E aí, como que foi essa recepção dos engenheiros, dos colegas com você? Assim? Então, eu fui como júnior, certo? Então, o Uhum. que se espera de júnior não é muita coisa, certo? Eu já tinha uma lista de estágios. Então, se você fosse olhar para o que é um júnior aqui na Irlanda, é uma pessoa que fez um estágio e depois se formou e entrou. Então, se você pensar por esse lado, eu era uma senior júnior, porque eu tinha feito 3 ou 4 anos de estágio. Então, eu acho que, tipo, eu tinha uma capacidade, o que eles viram, como você contrata para um júnior, é pelo potencial que ele tem, não pelo conhecimento. Então, nisso eu não acho que eu tive problema nenhum, porque eu cheguei, não sabia realmente, mas eu estava lá para aprender. Então, foi muito tranquilo, assim, o Java eu tinha. Então, eu sabia entender a code base. Eu não tinha as noções da produção e do QA, não sei o que lá, mas aí, sei lá, um mês você já entende mais ou menos como é que funciona o sistema. Tem gente para explicar, tem documentação. Então, eu acho que foi bem tranquilo, assim, em relação a isso. Eu não senti, tipo, hoje em dia eu olho assim, nossa, eu não sabia as coisas, mas na época eu tava tranquilona, eu tava o pessoal me explicando como era que as coisas funcionavam. Também tive muita sorte porque a minha entrada, quando eu entrei lá, foi um evento em São Paulo, então entrou eu e mais uns 5 brasileiros. Então, tava todo mundo no mesmo barco, tava todo mundo, o que a gente tá fazendo? Vamos aprender, todo mundo compartilhava, tipo, assim você faz isso e tal. Então, é tudo muito, tipo, existe um processo para tudo, sabe? Na empresa. Então, foi tranquilo, foi bem legal, na verdade. Eu aprendi muita coisa ali. Eu Isso é acho legal. interessante o que ela falou, que foi o lance de contratar Júnior pelo potencial que ele tem, não pelo que ele vai entregar imediatamente. Eu acho que muita gente confunde isso. Muita gente, muito sênior confunde isso de que o Júnior ele já tem que entregar, não, mas o Júnior muitas vezes ele é uma aposta das empresas. Ela não espera que ele performe imediatamente, ela espera que ele seja uma pessoa que corra atrás das coisas para aprender, para
a um certo médio longo prazo trazer algo para ela, né? E às vezes as pessoas não entendem isso. Tem vaga aqui no Brasil mesmo que você pega, tem uma lista gigante para uma vaga de júnior. E você fica assim, meu Deus, como é que. Só tem até medo de tentar, né? É bom que você falou isso aí. Eu acho que é uma pequena diferença, assim, só para adicionar, do mercado daqui, porque eu acho que é isso que eu estava dizendo. Tipo, se você for comparar que eles pegaram do Brasil com, sei lá, 3 anos de estágio, e se olhar para uma pessoa da Europa, a pessoa que entra como júnior da Europa, ela faz 3 meses de estágio no verão, por 4 anos. Tipo, não são nem 4 anos, eu acho que, tipo, sei lá, nos 2 últimos anos eles fazem no verão um estágio. Então, olha a diferença de experiência. Tá entendendo? Tipo, é isso que que é um júnior, uma pessoa que se formou. Ou que, tipo, já era júnior por 1 ano ou 2 anos, óbvio, você pode continuar como um júnior, que eu acho que é esse o caso que todas as empresas querem, né? Um júnior que já foi júnior, mas, tipo, não é sempre que vai ter. Tem que começar em algum lugar, né? Exato, pois é. O que se vê, às vezes o cara te cobra uma experiência, e como é que tu vai ter experiência se nunca te dão uma oportunidade sem experiência? Então fica complicado, né? Pois é. É boa. E voltando aí um pouco, tu falou que começou ali, teve uma colega que te ajudou muito ali no centro de informática. Eu queria entender como é que foi esse contato inicial com as linguagens de programação. O que veio primeiro para você? Como que você estudou? Por onde você estudou? Assim, se fez algum curso, alguma coisa, ou se foi algo... Ok. Primeiro, faculdade, né? Porque em eletrônica a gente vê não só introdução à programação, tem a cadeira de métodos computacionais, aí você vê até grafos, eu acho, a gente para aí. E o nosso professor, ele era muito bom. Eu peguei um professor muito bom na época. Não vou falar nomes, mas o professor era muito bom, então ele era do centro de informática também, ele puxava muito a gente. Muito legal. E aí, pronto, eu tive essa experiência de estudar formalmente C, a linguagem de programação C. E também em eletrônica a gente estuda Assembly, PIC Assembly. E aí, depois, quando eu fui para esse estágio, eu não fiz curso nenhum, era assim, eu comecei a programar em Python, era com o Google, eu e o Google, basicamente. Ela, não, você consegue, é só você pesquisar no Google. Aí eu ia pesquisando no Google e eu ia escrevendo lá aquele código espaguete, bem bonito de uma estagiária, e ia fazendo, sabe? As coisas acontecerem. Porque também era um estágio de redes automotivas, então não era só a programação, obviamente. Tinha também a questão de eletrônica, tinha placas. E no fim das contas eu estava tentando configurar umas placas que lançaram em algum carro, inclusive, né? Eu gerei a configuração de algum carro aí que está rodando. Espero que ninguém tenha tido nenhum acidente, tá tudo certo. E dava certo, sabe? Tipo, não foi uma coisa muito com boas práticas, nem nada do gênero. Era uma coisa mais, tipo, vou aprender fazendo. Que é o que eu gosto mais, assim, é o meu método de aprendizado que eu mais gosto. Boa. Hoje, atualmente, você está trabalhando com Python, é isso? Não, eu trabalho com tudo. Hoje em dia eu trabalho com Python, eu trabalho com Java, eu trabalho com Golang, muito, muito Golang, inclusive, é o que eu mais trabalho. E um pouquinho de JavaScript, bem pouco. Boa, muito bom. Isso é bem legal. Madu, tu comentou lá um pouquinho antes que na tua primeira oportunidade tinha a tua primeira ali trabalho com a AWS, tinha também um call. Chegou a participar do on-call? Tinha, sim, muito. Semanal, Inclusive, não, calma, era a semana inteira. Graças a Deus era só working hours, então, tipo, era só na hora de trabalho. Não peguei, eu tenho muitos amigos que têm um call de 24 horas, mas o meu time não tinha condição de ter um call de 24 horas, porque era muito ticket. Então, tipo, a gente tinha muita coisa, muito incidente para resolver, sabe? E era pesado meu on-call. Mas eu fiquei, assim, foram 2 anos de on-call. Caramba. E como é que vocês lidavam com incidência? Tinha pós-mortem também, todo esse processo de cerimônias? Pós-mortem sempre, tinha bastante. Então, na verdade, não era muito... Tinha incidentes, bastante. Mas a gente tinha muito, na verdade,
A gente é bugs. Tudo que você faz, toda feature que você escreve os alarmes, as métricas, tudo que você faz. Então, o que acontecia bastante é que a gente tinha bastante problemas, tipo, era um serviço. O serviço tem, sei lá, clusters rodando, e aí se a cluster do customer tiver algum problema, a gente tem que chegar, a gente é pediado para ver lá o que está acontecendo. Está demorando demais para essas duas clusters se sincronizarem, esses dois nós da cluster sincronizarem. Ou então, tipo, isso aqui tá executando alguma coisa e isso aqui está demorando muito. Por quê? Então, isso que acontecia muito, porque a gente tinha um deployment cycle muito difícil também, demorava bastante. Era stack AWS toda mesmo? E aí, tipo, Serviço? Você quer dizer, tipo, a gente usa o serviço só da tudo AWS. 100%. Né? Aí era KS ou SS? Rapaz, não sei, não. O cluster. Não sei. KS, eu nem sei o que é isso. KS, O SS? Kubernetes. O Kubernetes. Ah, não, era EC2. Era Só uns C2 ainda? EC2, era. Ah. Sim, era EC2 Boa. só. Então, calma, é porque eu não tô falando direito, eu não quero falar muito do serviço, Sim, né? sim, não, tudo bem. Entendeu? Aham. E vamos dizer que Boa, rodava uns negócios lá na EC2. No EC2. Uhum. boa, boa. E conta como que hoje. Talvez você não possa falar dos produtos, mas eu queria entender, ser um pouco curioso aqui, de mostrar para o pessoal como Certo. que surgem as demandas, como é o ciclo de desenvolvimento hoje. Você pode falar onde você trabalha, assim, de como que funciona a interação com o time de produto, enfim, desde o início até o fim da esteira, como é que funciona isso aí? Ok, então, na Mongo agora, eu tô na Mongo. Eu acho que na AWS também é parecido um pouco o processo, mas geralmente o que acontece é a gente tem uma pessoa de produto, Product Manager, e aí as demandas vêm do Product Manager, geralmente. Às vezes a engenharia consegue trazer algumas demandas também, principalmente relacionadas a Tech Debt. Como é em português? Esqueci. Débitos técnicos. Débitos técnicos. Isso. Isso. A gente consegue também conversar com o produto, porque, tipo, toda a conversação de o que o time vai fazer esse quarter é conversada com o produto. Então, a gente tem que chegar num balanço entre conseguir resolver esse débito técnico e também desenvolver as features, né, que vão trazer mais customers, que vão trazer mais revenue. Tudo isso precisa ser alinhado. E aí, geralmente, o produto, ele escreve o que a gente chama de uma descrição do produto, é o nome do documento que ele escreve bem detalhado, com personas, quem são as pessoas que a gente espera que vai usar aquele produto, com as métricas de sucesso daquilo que eles querem que a gente implemente, e com toda a pesquisa também de mercado, porque geralmente, né, tipo, uma coisa que você está fazendo vai ter outros, em outros lugares, como é que eles fazem. Eles escrevem esse documento, passa por todo mundo que tem algum conhecimento sobre o produto que a gente está trabalhando. Todo mundo revisa. E aí, quando todo mundo revisa e aprova, vem o próximo passo, que é fazer o escopo do projeto. E aí é quando a engenharia pega, sempre conversando com o produto, mas é a engenharia que escreve esse produto, esse documento. A gente escreve qual vai ser o escopo, o que é que a gente vai fazer. Aí lá a gente descreve muito bem, tipo, isso é o que a gente vai fazer, isso aqui é o que a gente não vai fazer agora, porque sempre nunca dá para fazer tudo o que a gente quer. Quais são as limitações, quais são as expectativas, e aí isso vai também, passa pelo time inteiro de pessoas que têm algum conhecimento sobre, tipo, outros times, não só necessariamente o nosso time. E depois disso, depois que a gente decidiu o que a gente vai fazer, vem o último documento, que é o documento de especificação técnica. E aí a gente escreve como que a gente vai fazer tudo isso que a gente disse que ia fazer. Geralmente esse é um pouco opcional, às vezes dependendo do que que você está fazendo, fica só no nosso time. Então só o meu time revisa mesmo, porque o meu time está mais próximo do código e sabe o que eu estou falando. Ou então passa por outro time, caso esse outro time tenha algum conhecimento, né, sobre o que está sendo implementado. E depois disso tudo, e nesse spec também, quando a gente escreve todas as tasks, escreve tudo que a gente vai fazer,
E pronto, depois disso é quando a gente começa a finalmente escrever um código. E pegar Então, nas deixa eu tags. entender. Então, mesmo que o time de produto tenha descrito ali e construído o produto, vocês fazem ali o refinamento do que é possível fazer. É. Enfim, vocês fazem, cara, a gente não vai fazer isso tudo aqui, a gente vai começar por aqui, depois a Uhum. gente renegocia. Então, vocês têm essa Sim. autonomia para lidar com as coisas. Sim, Bacana. Tem tudo alguma é cerimônia que vocês acordado. fazem junto? Então, Ou existe uma reunião semanal que Entendi. que os engenheiros vão com esses documentos. Os Uhum. engenheiros, os product managers, todo mundo vai para essa reunião e vê e olha esses documentos e discute, né? O que não tiver claro no documento é discutido e acordado. E aí a E gente as decisões de arquitetura são todas tomadas em conjunto pelo time? Sim, porque você escreve. Então, só vai acontecer se todo mundo aprovar. Você, como engenheiro, quem for o dono do DRI é o responsável, responsável direto da feature que está sendo feita. Ele que vai escrever, né, a spec, vai dizer qual é a arquitetura que eles estão propondo e só vai ser aquela arquitetura se todo mundo aprovar. Se não aprovar, vai ser discutido qual é a melhor opção. Geralmente, né, quando você escreve um documento técnico, é sempre ideal que você escreva mais de uma opção de arquitetura. Aí você escreve assim, quais são todos os jeitos que a gente consegue fazer. Esses são todos os jeitos possíveis que a gente consegue fazer. Eu sugiro que a gente faça desse jeito aqui. E aí, se alguém não concordar, fica muito mais fácil olhar já quais são as outras opções e discutir. Tipo, não, mas por que a gente não olha para essa opção e tal? Geralmente é assim que acontece. Legal, bacana. Não existe uma figura centralizadora das coisas. Legal, bem interessante mesmo. Com certeza, Boa. sim. Todo mundo E, tem que ter a boa. oportunidade. E o interessante é essa liberdade, né? Geralmente o que a gente vê é o time de engenharia tentando fazer uma coisa, produto tentando fazer mais produtos ainda, e aí você vê que às vezes os débitos técnicos ficam sendo engolidos pelas Sim. demandas ali, e isso Sim. isso é uma coisa que a gente vê por onde passa, assim, como que Sim. negociar bem, né, com o produto, sobre o que eu vou fazer de novo e o que eu vou manter e o que eu preciso muitas vezes voltar atrás e revisitar ali. Às vezes a gente faz uma solução ali para ser rápida, para estancar algum problema que precisa ir para a rua logo. Uhum. E muitas vezes o time de produtos quer lançar mais coisas e esquece que essa decisão foi tomada e a gente precisa revisitar. Sim. Boa. Assim, eu acho que a dança é sempre essa. É sempre essa dança acontece. O produto quer mais coisa de produto. O time quer tipo assim, limpar as coisas que não estão dando certo, vão explodir, não estão gostando. E aí eu acho que pelo menos atualmente, eu me considero numa posição muito, muito feliz assim do meu time. Eu acho que a gente consegue ter um balanço de verdade. Em que a gente consegue balancear os dois, né? Dependendo do quarto, esse quarto a gente vai focar nisso, esse quarto a gente vai focar naquilo e assim vai. Mas acontece, claro. Tipo, é a dança do produto e da engenharia. Boa. Toda empresa tem, né? Verdade. Sempre tem. Esses prazos são muito apertados, assim, ou assim, assim, por exemplo, eu quero dizer, acaba tendo que gerar muito débito técnico, ou não, eles entendem, não, vamos entregar menos produto e deixar menos débitos técnicos, consegue, assim, ter esse acordo entre produtos, ou não, é top-down mesmo, vai ser assim. Não, eu acho que pelo menos agora é bem flexível em relação a isso, porque a gente é parte da cultura do meu time bastante, que tipo, ou a gente corta o escopo, ou a gente não vai conseguir fazer isso de uma maneira de qualidade, sabe? É bem dessa forma. De novo, eu acho que isso depende muito de situações, sabe? Tipo, às vezes tem alguma demanda muito grande, top-down, sempre vai acontecer. Em algum momento, eu espero que em algum momento vai chegar o CTO e vai dizer, olha, a gente precisa desse negócio, vamos fazer. Do jeito que meu time roda, eu vou me sentir confortável em fazer isso se for preciso, porque eu vou saber que, tipo, pô, tá acontecendo só uma vez, eu tô
né? Tipo, eu quero, além de tudo, eu quero que a empresa cresça, quero que as ações fiquem mais caras, né? Que ajuda todo mundo. Então, eu vou fazer esse negócio e eu vou escrever aqui quais são as coisas que a gente vai ter que fazer depois para, né, resolver essa, tipo, para que a gente teve que fazer para ser rápido, o que a gente tem que ajeitar depois. Porque até agora eu não tive esse problema. Porque geralmente quando tem um negócio que é tipo, tem que resolver, tem que entregar isso aqui nessa data, a gente fala, vamos cortar o quê? Pega a lista e diz, vamos fazer só essa parte aqui, pronto. É isso. Isso é muito legal. E como que você acha que está o mercado de TI hoje? A gente viu que teve um boom muito grande aí na pandemia, a gente viu que deu uma esfriada, isso é um fato, as empresas fizeram bastante layoff, fizeram bastante demissão, né, para corrigir algumas coisas, enfim. Eu acho que é um assunto até delicado da gente tocar, mas como que você vê o mercado para os próximos anos aí? O que você acha que é importante estar dentro aí, estar atento? De tecnologia? Olha, O que você julga que vai ser os próximos anos aí? eu acho que assim, por um momento ficou complicado por causa dos layoffs, mas eu acho que então, eu sinto muito que essa questão de layoffs causou de muitas empresas apertarem muito o cinto, tentarem abaixar salários, porque, né, todo mundo está precisando de emprego, as pessoas aceitam, mas eu acho que elas vão ter que começar a contratar de novo por causa da AI. Eu acho que agora o que está acontecendo é que, por causa do ChatGPT, por causa de Generative AI, as empresas estão tentando catch up. Todas as empresas, eu vi alguma empresa, Uber, a Uber está abrindo, acho que é na, esqueci o nome, em Amsterdã, qual é o país? Holanda, meu Deus. A Uber na Holanda está abrindo um time de Gen AI. Eu nem sei o que eles vão fazer com o Gen AI ainda, mas, tipo, eu estou sentindo muito que as empresas estão começando a tentar fazer esse catch-up. Então, provavelmente, as primeiras pessoas que vão se beneficiar, com certeza, são as pessoas que, né, fizeram mestrado em Machine Learning, as pessoas que também têm esse conhecimento em dados e tal, provavelmente são elas que vão começar a ver que, tipo, apesar do layoff, as empresas estão tentando surfar na onda da AI. Eu não sei até quando isso vai durar e até quanto isso vai ser sustentável e se vai ajudar as empresas, mas nessa área eu acho que vai acontecer. E, por consequência, eu acho que vão aparecer mais vagas também para outras áreas, porque, assim, eu tenho pequenos dados, sabe? Tipo, eu tenho pequenos pontos de empresas que aqui na Irlanda que estão com vaga e não estão conseguindo contratar ainda. Porque também estão pagando menos do que antigamente. Então, não sei como isso vai se... Não tenho muita previsão. O que eu sei é isso. O que eu sei é que as empresas estão começando a tentar surfar na onda. O pessoal de Machine Learning já, né, já deve estar indo muito bem e deve começar a ter mais vagas. E eu acho que, por consequência, também, né, infraestrutura, tudo isso tem infraestrutura. Sim, é uma cadeia, Então, né? pois é uma cadeia. cadeia. Então, eu acho que vai começar a melhorar, mas não sei quando é que a gente vai ver. Ou se, tipo, porque também, né, tem muita coisa acontecendo, se vai acontecer uma crise econômica e as empresas não vão conseguir, tipo, continuar surfando nessa onda e aí vai continuar, não sei. É tipo assim, um sentimento parecido, assim, que realmente eu vi que realmente a intensidade de vagas diminuiu bastante, né, do que estava naquele pico, e os salários também, assim, mas já ainda existe, né, vagas para o mercado, assim, que eu percebo de sempre estar chegando, sempre estar... LinkedIn, em geral, tanto no Brasil como internacional, aí tá aparecendo muita vaga ainda. Eu tô falando, assim, do que eu tô vendo aqui na Europa, especificamente na Irlanda, tudo que acontece aqui demora bem mais, não bem mais, mas demora um pouco mais para chegar no Brasil, né? Tipo, quando tiveram os layoffs, eu acho que aconteceu primeiro nos Estados Unidos e tal, depois começou a chegar no Brasil, tipo, pouco tempo, eu acho. Então, eu acho que se começar a melhorar aqui, talvez vai demorar mais um pouquinho para começar a melhorar no Brasil.
Eu acho que, então, provavelmente um bom jeito de ficar ligado, né, nas tendências é olhando as vagas de fora, provavelmente, porque eu sinto que acontece depois no Brasil. Boa. Chegou a falar sobre a questão de quem vai ter, além de ter prioridade, né, vai ter mais facilidade de conseguir vagas, alguém que trabalha já com IA, por exemplo, que já tem mestrado na área, isso é interessante. E é um tópico que eu queria até perguntar, né, assim, qual a importância que tu acha da carreira acadêmica para a área de tecnologia, né? Porque, assim, a maioria das vagas, lógico, algumas ainda exigem ali ou Uhum. formação em engenharia de computação ou relacionados, né, engenharia em geral, mas que tu acha, assim, que o que ajuda ou não a questão de ter um curso superior mesmo, uma carreira acadêmica também. Olha, esse é um tópico incrível, porque eu acho que eu estou no meio de mudar de opinião, pessoalmente. Por quê? Até então, veja, eu acho, primeiro, curso superior me ajudou demais. Principalmente fora, porque fora muita gente que trabalha com software, eu falei já com várias pessoas, e o pessoal fala, eu fiz eletrônica também, sabe? Tipo, bem natural. Não é tão diferente, porque para mim, tipo, pelo menos no Brasil, quando eu falava, eu fiz engenharia eletrônica, o pessoal, nossa, não sei se é porque a gente é de Recife, aí tem centro de informática, que é, tipo, super grande e É tal. bem conceituado, né? Pois é, exatamente. E quando eu tô lá, tipo, no César, trabalhando como engenheiro de software, você é de eletrônica? Como assim? Então, pelo menos quando eu vim para a Europa, eu ia falar o meu discurso, não, porque eu fiz eletrônica, e todo mundo, eu também. Aí eu, oxe, meu Deus. Então, eu acho que para mim na Europa é tipo, o recrutador olha pro meu CV e vê, eletrônica. Pronto, tranquilo, continua, sabe? Então eu acho que isso ajuda no currículo para você entrar no mercado para você entrar no mercado da Europa, ajuda. Dos Estados Unidos, eu não sei, porque eu não. Aliás, vou dizer que ajuda porque eu já fui recrutada para os Estados Unidos também. Na época que eu fui recrutada para a Amazon, fui recrutada para o New York Times. Só que aí eu saí do processo quando eu passei na Amazon. Mas eu acho que ajuda. E aí, até até um ano atrás, eu achava que você não precisa de mestrado, sendo sincera. Por quê? A gente, no Brasil, nosso curso demora 5 anos. Aqui na Europa, em muitas cidades, em muitos países, a faculdade demora 3 e a mestrado é 2. Então, você estudou ao mesmo tempo que o pessoal que faz faculdade e mestrado, entendeu? Então, eu não precisei de mestrado. Muita gente que eu conheço que trabalha do Brasil não fez mestrado. Então, eu sempre achei, não preciso de mestrado. Só que agora, hoje em dia, né, eu acho, poxa, devia ter feito um mestradozinho em Machine Learning, né? Não custava nada. Então... Eu vou até falar sobre isso aí, porque eu fiz mestrado, meu mestrado foi em Machine Learning IA, né? E eu confesso que foi muito cansativo e eu ia para o doutorado e eu desisti do doutorado porque eu era muito prático e eu tinha muito esse pensamento de, poxa, eu vou ficar... Na faculdade de computação a gente estuda muito algoritmo, gráficos, enfim, um monte de coisa e você quer ver as coisas funcionando. E eu acho que a faculdade no Brasil, eu não sei se eu tenho tudo, eu devo muito à Universidade Federal do Ceará, mas eu só tive prática por causa que uma coisa boa que tem na universidade é que tem muitas empresas, então você consegue estágios ali dentro dos centros, dentro dos campos, mas você fica muito mergulhado ali em teoria. E o mestrado no Brasil ele ainda é muito mergulhado em teoria também, diferente dos mestrados fora, né? E eu posso estar falando besteira também. Eu trabalhei na época no 5G, nos problemas das redes 5G, com Machine Learning IA, e trabalhei com simulações e algoritmos genéticos e evolução diferencial. E aí era muito otimização convexa, muito problema matemático, e aquilo você vai cansando, assim. Você acha que, poxa, onde é que eu vou colocar isso aqui? Está tudo pronto. Se você quiser fazer uma rede neural hoje, você tem blocos ali no Pandas, no Python, tem em várias linguagens você consegue fazer as coisas e está tudo muito pronto. E eu acho que no mestrado, na universidade, eles tentam te colocar o miolo daquilo ali de novo. E eu, muitas vezes, por que eu preciso disso? E hoje eu percebo que uma coisa que um grande professor meu falava, ele, Cadmo,
quando você tem bastante teoria, a prática fica mais fácil. Porque e hoje eu olho quando eu estou codificando, quando eu estou fazendo um código, eu volto para aquele livro do Cormen, que era um livro vermelhão, grandão, assim, de algoritmos, que tratava de complexidade de algoritmos, que a gente estudava filas e tudo quanto era coisa, e você vê o quanto que é importante você estudar a teoria, resolver problemas, porque no final das contas você é um resolvedor de problemas. A linguagem de programação ela é só um martelo que você vai usar, né? Então, eu negligenciava muito a academia por isso. Eu quero só sair daqui e ir para o mercado. Mas você percebe que todas as disciplinas, seja ela de gráfico, seja ela de algoritmo, são super importantes para você ter um codificador bom. E não necessariamente você precisa ser formado para ser um bom codificador. Isso a gente tem exemplos disso. Mas a academia te ajuda bastante com isso, né? Mas assim, eu tinha um pensamento de que, poxa, eu fiz um mestrado, mas eu fiz mesmo assim, porque me chamaram, me convidaram, e eu vou ver isso aqui, gostei, foi uma experiência boa, mas saí muito cansado para o doutorado, e não, eu parei, estou estudando voltar para o doutorado, mas assim, é aquela coisa que a gente sempre tem dúvida do quanto é importante, né, uma pós-graduação no mercado, e você vê, e isso vale, eu acho que muito da empresa, tem muitas empresas com centro de P&D forte, que sempre precisa de alguém bem focado em pesquisa ali. Enquanto que outras não, precisa mais de engenheiros de execução mesmo. Né? Sim. Eu achei perfeito isso, exatamente. Eu, hoje em dia, é isso que eu acho, tipo, hoje em dia eu penso, pô, será que eu devia fazer um mestradozinho? Olhar mais, assim, principalmente, acho que não ajuda muito, mas contribui muito o fato de eu não ter me formado em computação, então eu sempre fico com aquela vontade, assim, de, tipo, formalizar alguma coisa, por mais que a gente, em computação, por mais que, tipo, a gente, nossa, a gente tem um monte de livro, a gente estuda e tal, bastante por causa dessa situação, tipo, a vida inteira eu ficava, tipo, lendo livro e tal, para tentar me sentir mais, entendeu? Tipo, próxima, mas dá vontade, assim, de formalizar e tal. E acho que com essa experiência da AI eu fiquei, tipo, poxa, long term, tipo, pensando a longo prazo, teria sido bem legal ter feito uma coisa assim. Então, eu acho que, tipo assim, se você não tá precisando começar a trabalhar, né? Começar a trabalhar e se sustentar e tal. Você tem um espaço com a sua família, né? Que você consegue fazer um mestrado, ou então se o que o mestrado paga você consegue se sustentar suas condições, você pode fazer, porque provavelmente vai ser bom no futuro. Nem que não seja agora, vai ser bom no futuro. Se não, se você está precisando agora começar a trabalhar, né? Porque eu acho que, tipo, depende da situação da pessoa. Se você tem uma urgência, eu não acho que é uma coisa que vai parar você na engenharia de software, né? Pela experiência que eu tive, pelo menos eu consegui progredir e crescer, e agora, hoje em dia, estou numa posição bem mais confortável em que eu totalmente conseguiria tentar fazer um mestrado, entendeu? Pô, muito bom. É isso mesmo. Eu acho que tem um ponto importante aqui que sempre toca, né? Engenheiro são pessoas mais pragmáticas ali, de pouca conversa, enfim. E eu mesmo, na minha vida, eu tive que fazer alguns cursos para melhorar ali a minha forma de falar, para melhorar como que eu tinha presença ali em público, enfim. E você percebe, e pelo menos para mim, eu tive que fazer um balanço muito, muito grande assim, entre soft skills e hard skills. E eu acho que os soft skills são muito importantes. Eu acho que muito engenheiro negligencia isso hoje. Né? A gente percebe que tem pessoas muito boas, e eu tenho colegas fantásticos, mas que não têm capacidade de trabalhar em grupo, e muitas vezes isso trava um pouco, isso não anda. Eu queria entender de você quais dicas, o que você acha que é importante, o que você acha como que você lida com a sua carreira, tanto de um lado quanto do outro, como que você busca conhecimento, o que te ajuda a se elevar em relação ao mercado nesses dois pontos, tanto os soft skills quanto os hard skills. Como que você busca conhecimentos nas duas áreas e qual é a sua opinião sobre o assunto?
Bom, hard skills. Como eu falei antes, a gente procura comprar muito livro de software. A gente tem livro de tudo. Tem livro de, sei lá, tem clean code, óbvio, tem de Clean code tem que design, ter, né? tem que ter, tem livro de design, interview, que é muito bom, do Alex Chu, ou Alex Liu, Chu. não sei. Nossa, a gente É. adora esse homem. Tem livro de software mistakes e trade-offs, que é bem legal, que é tipo, justamente, eu acho que tipo, existem livros que eles ajudam você a avançar na experiência. Eu acho que esses são os mais tipo, legais de se ler, porque você consegue, sabe, tipo, situações que você não viveu ainda como engenheiro, você lê e você vê elas acontecendo, tipo, sabe, você está preparado para quando elas acontecerem com você. Você pelo menos Uhum. sabe onde é que está lá no livro, que tem um livro ali que fala sobre isso, aí você dá uma lidinha, tenta, né, aplicar alguma coisa. Então a gente lê muito. Eu falo, a gente, é eu e meu marido, porque os dois são engenheiros de Uhum. software e os dois ficam estudando e fazendo as coisas. Mas, enfim, eu também. Eu leio muito livro, blogs, alguns. Tem um podcast que eu. Não, esse é de soft skills. Eu já fiz curso também. Eu fiz um curso de arquitetura de software no Coursera, que era, tipo, são vários cursos juntos. Eu não sei como que é o Mas é nome, não era aquela um. pós lá do Coursera, da Eu acho que Universidade de sim. Washington, acho. Acho que é aquela, Eu é não, muito boa. não, não vou saber te dizer, eu posso mandar depois. Uhum. Mas eu fiz um desses, que foi bem legal, tipo, porque era uma das coisas que eu mais, tipo, nossa, eu não estudei isso, né? Tipo, o ML, como que você faz o Uhum. design das coisas, e na Amazon, né, eu tinha que revisar os designs das pessoas, então vamos entender e como que eu vou pedir para eu fazer o meu primeiro design, né? Tipo, fiz meus designs lá com a ajuda desses cursos que eu fiz quando eu cheguei. E eu acho que é basicamente isso, assim, livro e curso, e o trabalho é o que eu tento usar como o learn by doing, sabe? Tipo, para mim, o que eu mais aprendo não é lendo livro, não é fazendo curso, é fazendo as coisas. Então, tipo, sempre que eu vejo no trabalho, principalmente, para equilibrar também, né? Tipo, não quero passar a vida inteira 24 horas programando, mas sempre que eu vejo no trabalho uma coisa que eu não sei fazer, eu peço para fazer, porque aí eu vou estudar e eu vou aprender. Então, tipo, comigo não tem história de tipo, mas é nessa linguagem que eu não sei. Não existe isso. Eu vou, tipo, sabe, tipo, vou aprender o que precisar para fazer. Em algum momento começa a ficar bem mais fácil, né? Você fazer esse tipo de Uhum. coisa. Sim. Mas com certeza, assim, é ser estratégico em, tipo, quais são os projetos que você vai trabalhar para você aumentar o seu repertório como Uhum. engenheiro. E aí é onde eu aprendo bastante também. Mas eu acho que é mais ou menos isso, para desenvolver minhas hard skills. Acho que outra coisa, assim, uma coisa bem específica em relação a hard skills, que eu acho que muita gente não trabalha bastante, que não vai ser lendo livro, não vai ser fazendo curso, eu acho que é, tipo, debugging e investigation. Tipo, debugar, foi mal, debugar e investigar, tipo, problemas que estão acontecendo no software. Muitas vezes as pessoas não conseguem, tipo, sabe, se aprofundar, sabe? Quando você tem um problema que está acontecendo, 3 bibliotecas embaixo do que você está fazendo, você ir lá, olhar quais são, o que a biblioteca faz, olhar, tipo, o stack trace, olhar tudo direitinho. Eu acho que deve existir cursos, mas eu acho que, tipo, se colocar em situações em que você tem que resolver isso, dá muita experiência. Então, tipo, acho que uma das coisas que eu vejo engenheiros muito bons, se você quiser desenvolver seus hard skills, vai ser debugar e investigar. E começa a ser divertido. Primeiro é É, desesperador, depois vira divertido. isso é um ponto. As pessoas têm muito medo, às vezes, de se envolver em investigação, e elas esquecem que, para mim, foi uma das coisas que mais me ajudaram, foram os momentos que eu participei de incidente, que eu participei de problemas ali de resolução de bugs com maior criticidade,
E realmente uma etapa de debugging ali, de investigação, ela te ajuda muito ali, porque geralmente o que dá erro é porque tem... Eu sei que às vezes acontecem erros bobos, mas às vezes tem erros que são bem complicados e que você às vezes Sim. não sabe o que fazer. E aí você fica se desdobrando ali, pede ajuda, e ali você acaba colocando um problema no seu repertório. É o que eu digo para todo mundo. O engenheiro ele é tão bom quanto os problemas que ele passou. E às vezes você está numa outra empresa e você está passando pela mesma coisa e você tá tranquilo. E eu acho que às vezes as pessoas aqui onde eu trabalho falam, tu é muito tranquilo nos incidentes. É porque eu já passei por muita coisa. E eu acho que ter passado por muito problema te dá uma tranquilidade para conduzir a situação. E realmente Perfeito. é um ponto bem importante. Com certeza. E não só eu acho que relacionar essa tranquilidade provavelmente é a confiança. Chega uma época que você, tipo, você vê um problema que você não tem ideia do que está acontecendo, mas você pensa, vou resolver, uma hora eu vou resolver. Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para descobrir o que está acontecendo aqui. Então, é uma questão de tempo. Então, é uma Sim. questão de tempo e de achar as ferramentas certas. E se eu não conseguir, se eu ficar, tipo, muito tempo na mesma fase do problema, eu tenho um time de engenheiros comigo e aí começa a entrar soft skills e eu posso pedir ajuda. E eu Isso. posso chamar alguém para fazer um pairing comigo, sabe? Começa a ter, tipo, sair um pouquinho dessa fase de um pouco de síndrome de impostor, né? Com a falta de confiança que você, com a experiência, você ganha e começar, né, a, sei lá, tipo, ser confiante, começar a investigar mesmo o que Isso. está acontecendo. E ser confiante envolve até você entender que talvez você não vá conseguir resolver sozinho, você precisa de ajuda. Sim, E exato, isso é de boa, isso é normal, isso é que eu digo para todo mundo, cara, eu não sei, pronto, eu vou pedir ajuda. O importante é o resultado, não é como que vai ser feito, é o resultado tem que ser positivo, a gente tem que resolver isso. Então, às vezes, até unir as cabeças importantes ali para a resolução do problema, que traz um benefício muito bom para a carreira. Exatamente, pois é. Boa. E até ajuda a entender coisas que você não construiu também, né? Porque você vai fazer análise de caso, né? Que está Pois lá há é, muito tempo, já você vai entender o que aconteceu, enfim. com Coisa boa. certeza. Aí eu posso falar agora das soft skills, que eu gosto muito de falar sobre soft skills. Em relação às soft skills, primeiro, eu acho que soft skills tem muito a ver com inteligência emocional e com autoconhecimento. Você saber onde é que estão suas falhas, né, de comunicação, você trabalhar, você refletir sobre você, como você, né, impacta as outras pessoas, que eu, às vezes, tipo assim, é um ponto que na entrevista, quando eu entrevisto alguém, que eu aprendi com o meu time, quando a gente entrevista, a gente procura saber se a pessoa já fez alguma reflexão sobre ela mesma. Quais são as coisas que você está trabalhando como engenheiro em melhorar? Se você me disser que você não tem autoconhecimento nenhum, porque não é possível. Ninguém é perfeito, você tem que estar, você provavelmente está trabalhando em alguma coisa. Então, uma coisa e é bem difícil, né? Tipo, não tem como eu te dizer, assiste esse curso aqui que você vai desenvolver seus soft skills. Tem um podcast que eu gosto muito que se chama Soft Skills Engineering, é em inglês, não sei se existe algum em português, mas eu gosto bastante, que são dois caras, ex-AWS, sei lá o que das quantas, tipo, empresas grandes dos Estados Unidos, então um pouco de abstração é preciso, né? Porque a gente está no Brasil, o mercado é bem diferente, as pessoas são diferentes, mas eu acho interessante, é um repertório de coisas, é tipo a pessoa falando, meu chefe não gosta de mim, o que é que eu faço? Umas coisas bem assim, situações, sabe? Eu gostava muito de ouvir, ultimamente eu não escutei muito, mas eu lembro que eu gostava muito. E eu acho que a outra coisa é o autoconhecimento, é procurar feedback. Atualmente eu li um artigo sobre não pedir feedback, mas pedir conselhos. Que é tipo, às vezes a pessoa que você está pedindo não sabe dar feedback também, né? E aí a pessoa vai falar, não, você se comunica muito agressivo. Isso não é um feedback bom, sabe? Então, tipo, às vezes você pode tentar pedir conselho. Como que eu poderia
fazer, parece feedback, mas você pode dizer como que eu poderia, eu vi que a gente estava discutindo esse documento aqui e você ficou com essas dúvidas, como que próxima vez eu posso escrever ele mais claro? Tem alguma estrutura que você acha melhor de eu fazer esse documento, sabe? Eu acho que, tipo, esse tipo de coisa ajuda muito. Você tentar, sabe, trazer essa, se você não conseguir ter o autoconhecimento, você pode tentar conversar com as Isso. pessoas, sabe? Começa aí, conversando com as outras pessoas e tal, é Boa. importante. E fica mais suave, né? Às vezes você pensa no feedback, aí a pessoa fala, vai ser detalhes construtivos, mas acaba sendo negativo ali, né? Então, talvez o conselho seja mais soft mesmo. Tem um erro que as pessoas fazem muito, que eu fiz também, e que eu provavelmente vou falar, e a pessoa que ouvir isso, ela vai fazer também, porque ela vai dizer que não importa, que é a falácia de dizer, não preciso de soft skills, porque meu trabalho vai falar por mim. E esse Eu acho. Nossa, eu ignorei. E eu falei, não, pô, não vou, isso aqui, ó, olha aqui essas coisas que eu tô entregando, eu não preciso, tipo, não preciso ir conversar com meu gerente sobre a promoção, olha isso aqui que eu fiz. Não preciso, mas não é assim. É muito difícil, né? também Você acho evoluir que na não. carreira só com hard skills. Muito, muito difícil mesmo. Então, assim, sem soft skills, a sua carreira vai se machucar. Agora, se você tá ok com as feridas que a falta de soft skill vai causar, pode continuar, mas se não, acho que é uma coisa muito importante trabalhar. Boa. Fechamos aí, Vini? Fechamos. Bianca, muito obrigado aí por topar participar aqui e conversar com a gente. Pessoal, se você gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal aí para os próximos, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Bianca.